Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a aula sobre incógnitas e raízes de uma equação. Então, eu disse para vocês domingo passado que para ser uma equação nós precisamos de uma igualdade e precisa ter letra. E eu disse para vocês ali que nós íamos, na próxima aula, que seria a de hoje, fazermos aulas sobre incógnitas, sobre aquele momento das letras que eu disse a vocês que eram incógnitas. Então, incógnitas ou variável é uma outra forma também de nos referirmos a essa letra que está caracterizando a sentença aberta na matemática. Tá? Essas letras são exatamente os elementos de uma equação. Mas não é só isso que é elemento de uma equação, o sinal de igual e as letras. Não. Os números junto com as letras também são elementos da equação. E esses elementos recebem o nome de termos. Então, eles são termos da equação. Então, 3x é um termo, 7 é um termo, 15 é um termo, aqui no nosso exemplo. E esse sinal de igual, ele caracteriza essa equação em duas situações. Uma parte que vem antes, que eu chamo de primeiro membro, e uma parte que vem depois, que eu chamo de segundo membro. Então, quando o professor de matemática ou alguém que esteja falando sobre equação com vocês e falando em membros, pensem na cabecinha de vocês o que vem antes do sinal de igual ou o que vem depois. Aí ele vai se referir ao membro, então ele vai dizer primeiro é o que vem antes, segundo o que vem depois. Prestem bastante atenção nisso, porque isso é fundamental e logo logo vocês vão entender por que também. Agora, eu disse raízes, e o que vem a ser a raiz? É o resultado da equação. É aquele número que satisfaz o nosso conjunto verdade, que no canal eu ensinei para vocês em aulas anteriores. Então tem aula gravada que fala sobre conjunto verdade e conjunto universo. E no conjunto verdade, então, vai só o valor que torna aquela sentença verdadeira. Então, como seria isso? Verificar se 3 é raiz da equação 2x mais 1 igual a 4 mais x. Olha aqui, ó, primeiro membro, 2x mais 1, segundo membro, 4 mais x. E aí, eu falei em conjunto universo. Quando numa expressão não se fala em conjunto universo, subentende-se que esse conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque vai ao limite daquilo que nós conhecemos. Até o momento nós conhecemos o conjunto dos números racionais. É óbvio, pessoal, nós estamos falando aqui em um canal de YouTube, então todo mundo já viu em algum outro canal ou em alguma outra situação números reais, conjunto de números reais, números complexos. Ótimo, mas aqui nós estamos gradativamente montando uma linha de raciocínio em matemática, aonde a cada domingo vocês vão aprendendo um pouquinho mais e agregando conhecimento para vocês. Então hoje, dentro do nosso canal, digamos assim, conhecemos até o conjunto dos números racionais. E por esse motivo, o nosso conjunto universo convencionou-se como conjunto dos números racionais. Bom, se dentro do conjunto dos números racionais, que 3 é um número racional, né, nós vamos verificar então se ele é a raiz dessa equação. Para ser a raiz, o conjunto verdade precisa ser o número 3. Ou seja, ao realizarmos as operações necessárias, que aí entra o valor numérico. Então nós estamos dizendo que o 3 é o valor numérico dessa equação. Então, no resultado final, se esse valor numérico, que eu estou chamando aqui de 3, que é a raiz, der um conjunto verdade verdadeiro, der um número verdadeiro, uma sentença verdadeira, obviamente vai fazer parte do conjunto verdade, e aí, dentro do conjunto universo, vai ser a solução para a nossa equação. Então, vamos fazer isso. Nós temos lá 2x, eu disse a vocês, quando não tem nada, é vezes. Então, é 2 vezes
o meu x, que assume agora o valor 3, mais 1, depois igual a 4 menos mais o x, que agora é 3. Pronto. Basta fazer isso. Se essa igualdade for verdadeira, é o conjunto verdade. Vamos lá. 2 vezes 3, 6, mais 1, igual a 4 mais 3, 7. 6 mais 1 é 7. Então, 7 é igual a 7? Sim. Então, é uma sentença verdadeira. Logo, o 3 satisfaz essa igualdade. Logo, ele é o conjunto verdade da nossa equação. Ele é a raiz da nossa equação. Então, a pergunta é verificar se 3 é raiz. Portanto, 3 é raiz da equação. Nós precisamos sempre ter esse cuidado de responder o que o exercício pede para nós, né? E isso parece uma bobeira, né? Mas faz parte da nossa vida, né? Responder aquilo que a pessoa pergunta. Nós não respondemos, nós apenas ficamos falando coisas que contornam, né? E aqui no caso, o que contorna seria só dizer o conjunto verdade como 3. Eu não estaria respondendo a pergunta do problema. Então, cuidado com isso. Sempre responder, não esquecer aquilo que o problema nos pede. Exercícios para que quarta-feira possamos corrigi-los. Os exercícios são: qual é o número de incógnitas em cada uma das equações? 3x mais 1 igual a 7, 3x mais 2y igual a 11, 1 menos 2x igual a 5 menos 3x, x mais y igual a z mais 4, x vezes y igual a 16 e x mais y mais 3z igual a 7. Na segunda questão, vocês observem bem mesmo. Quando a palavra diz aqui, ó, observe as equações, observem bem para responder aquilo que está sendo perguntado. Então vamos lá. A primeira equação é 3x mais 1 igual a 2x menos 3. A segunda, 7x menos 1 igual a 1 mais 2x mais x sobre 2. A terceira, 5x igual a 3x mais 1. A quarta, 7 vezes, lembrando, ó, o ponto que não existe aqui é multiplicação. X mais 1 igual a 2x menos 3. Então, agora vem as perguntas após observar. Então, A. Qual é o primeiro membro da equação 1? Então, olha lá, está dizendo a equação 1. A equação 1 é essa. Eu vou olhar e identificar qual é o primeiro membro. Qual é a equação cujo segundo membro é 3x mais 1? Então, eu vou olhar nas equações, identificar esse membro e vou dizer qual é. Depois, qual é o segundo membro da equação 4? Então, eu vou na equação 4 e identifico quem é o segundo membro. Depois, que membro é 5x na equação 3? Então, na equação 3, eu olho e digo que membro é. E na letra E, qual o segundo termo da equação número 4? Cuidado para não confundir termo com membro. Então, aí respondem aqui ao lado. Terceiro exercício. Terceiro exercício, verifique se 2 é raiz da equação 3x mais 7 igual a 2 vezes o x mais 4 mais 1, cujo o conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Então, nesse exercício, foi dado o conjunto universo. Naquele exemplo nosso, não tinha sido dado. E eu disse a vocês, quando não é dado, considere o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. Ok? E até quarta-feira, quando iremos corrigir esses exercícios. Obrigada pela companhia de vocês. E não esqueçam, pessoal, tentem criar esse hábito da interação. Vamos escrever nos comentários a que conclusões chegamos a respeito do exercício. Ou não, coloquem assim comentários, sugestões que vocês tenham para que as nossas aulas melhorem. Obrigada e até. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula,
vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.